Você já ouviu falar de 4 anjos que estão aprisionados até hoje, aguardando um dia, um mês, uma hora e um ano exatos para serem libertos? A Bíblia afirma que esses anjos estão acorrentados junto ao rio Eufrates, e quando forem soltos trarão uma destruição sem precedentes sobre a terra. Quem são esses seres? Por que estão presos? E o que acontecerá quando suas correntes forem quebradas? Isso não é mito nem fantasia. Está registrado no livro de Apocalipse. E o mais inquietante, o tempo da libertação deles pode estar mais perto do que imaginamos. Hoje vamos mergulhar no mistério dos anjos aprisionados no rio Eufrates. A verdade que a Bíblia revela é mais profunda e impactante do que parece. No capítulo 9 de Apocalipse, verso 14, João ouve uma voz que sai do altar de Deus e ordena ao 6º anjo que tocou a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Essa ordem não é simbólica, é uma liberação real, dentro de um plano divinamente cronometrado. E logo após, João testemunha as consequências, uma devastação em escala global. Quem são esses 4 anjos? Por que foram amarrados e o que torna essa prisão tão importante no plano espiritual? A menção ao rio Eufrates não é por acaso. Esse rio tem um papel espiritual e histórico muito significativo. Ele foi o berço de impérios que se levantaram contra o povo de Deus, como a Babilônia e a Assíria. O Eufrates representa a fronteira entre o domínio de Deus e os poderes do mal. E é justamente nessa fronteira que os anjos caídos aguardam sua soltura. Para entender quem são, precisamos explorar as Escrituras e os escritos antigos sobre os anjos caídos, o juízo divino e os conflitos espirituais que se manifestam também no mundo físico. A Bíblia não revela nomes para esses anjos aprisionados, mas fornece detalhes cruciais. O simples fato de estarem acorrentados já indica que não são servos fiéis a Deus. Anjos santos não são presos. Logo, esses são anjos caídos detidos por causa de seus atos extremos contra a ordem divina. Isso se conecta com o que Pedro escreve em 2 Pedro 2:4, onde afirma que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a prisões sombrias até o dia do juízo. Da mesma forma, em Judas 6, lemos que os anjos que abandonaram sua posição original foram guardados em prisões eternas até o grande julgamento. Isso nos mostra que esses seres são extremamente perigosos, tão perigosos que Deus os manteve sob correntes até a hora certa. No Apocalipse, quando são soltos, esses anjos não apenas causam destruição, eles têm uma missão precisa: matar a 1/3 parte da humanidade. Isso revela que têm poder imenso e uma função determinada dentro do juízo de Deus. O fato de estarem presos até um tempo exato mostra que fazem parte de um plano profético. Alguns estudiosos associam esses anjos aos dias de Noé, quando os filhos de Deus se corromperam com os humanos. Outros os ligam à antiga Babilônia, centro de práticas ocultas e rebeldia espiritual. O mais importante é compreender que esses seres ainda estão presos. Eles não agem livremente. Eles aguardam uma liberação direta de Deus. E isso mostra o controle absoluto que Deus tem sobre tudo. O Eufrates, na Bíblia, simboliza não apenas uma barreira geográfica, mas espiritual. Ele separa o bem do mal, limita o avanço das trevas até o momento determinado. Quando os anjos forem soltos, será nesse ponto, revelando que até o mal mais sombrio está sob limites definidos pelo Senhor. Na profecia, o Eufrates também simboliza regiões da Mesopotâmia, local de origem das primeiras civilizações e também da corrupção espiritual. Isso fortalece a ideia de que a soltura dos anjos terá um impacto global, não apenas simbólico. O rio se torna uma prisão espiritual, uma barreira que só Deus pode abrir. E quando abrir, o mundo verá o cumprimento de profecias que se arrastam desde os tempos antigos. Mas, afinal, esses anjos já foram libertos? Essa é uma pergunta que intriga teólogos e estudiosos. A Bíblia é clara. O momento da soltura está ligado a eventos específicos que ainda não ocorreram por completo. Acredita-se que essa libertação ocorrerá durante a grande tribulação, um tempo de intensa dor e julgamento antes da volta de Cristo. Outros argumentam que os sinais do mundo já apontam para a proximidade desse momento. Apesar disso, a verdade permanece. Deus está no controle. Nenhum mal é liberado fora do tempo determinado.
A soltura desses anjos será um evento divinamente programado, parte de um plano maior. Por isso, mais do que buscar datas, o chamado é para a vigilância espiritual. Estar atento aos sinais, manter firme a fé e permanecer preparado, porque a batalha espiritual já começou. Esses anjos têm uma missão: liderar um exército de demônios, enganar as nações, fomentar guerras e espalhar caos. Serão instrumentos do juízo, agindo dentro da permissão divina para despertar a humanidade e cumprir as profecias. Terão poder para influenciar sistemas políticos, sociais e espirituais. Sua ação trará confusão e rebelião generalizadas, não para vencer a Deus, mas para cumprir o fim das eras. Sua prisão revela a misericórdia de Deus, que retardou sua libertação por amor à humanidade. Mas a libertação dele será inevitável, um marco no desenrolar do plano de salvação. Espiritualmente, eles representam o limite do mal e a certeza de que Deus comanda até os detalhes mais sombrios da história. Por isso a advertência é clara: esteja preparado. Esses eventos nos mostram que existe uma batalha invisível em curso. A fé será testada, a obediência será essencial e a vigilância será a chave. Porque ignorar essa realidade é se tornar vulnerável ao engano espiritual que virá sobre o mundo. Concluindo, os anjos presos no Eufrates não são apenas figuras simbólicas. São uma realidade espiritual que representa o auge do conflito entre o bem e o mal. A Bíblia revela que eles estão prontos, mas aguardam o tempo de Deus. E quando forem libertos, será um sinal de que o fim está próximo. Mas mesmo diante desse cenário, a esperança permanece. Deus está no controle. Não devemos temer, mas nos fortalecer. Devemos buscar ao Senhor com mais intensidade, firmar nossas raízes espirituais e entender que cada passo que damos hoje nos prepara para os dias vindouros. Que essa verdade nos leve à oração, ao arrependimento e ao compromisso com a palavra, porque mesmo que o mal avance, ele nunca vencerá a luz de Cristo. Esses anjos acorrentados são mais do que figuras aterrorizantes. São lembretes vivos de que Deus não perdeu o controle da história. Mesmo os seres mais poderosos do mal estão sujeitos ao tempo e à vontade do Criador. Isso deve gerar em nós não pavor, mas confiança. O inimigo não tem liberdade total. Existe um limite, uma fronteira espiritual, que só pode ser cruzada quando Deus assim permitir. Isso mostra que até nos momentos mais escuros, existe uma mão invisível sustentando tudo. E é por isso que agora é o tempo de despertar, de sair do sono espiritual e alinhar o coração com o céu. O mundo pode parecer caótico, mas a Bíblia é clara. Haverá juízo, haverá separação, mas também haverá salvação para os que permanecem firmes. O chamado está lançado. Vigie, ore e mantenha sua fé viva, porque o tempo se aproxima e quando a trombeta soar, que sejamos encontrados preparados, com vestes limpas, lâmpadas acesas e os olhos fixos no Autor da vida. Se essa mensagem te ajudou a compreender mais sobre os mistérios da Bíblia, deixe seu comentário abaixo. Você já conhecia essa profecia? O que mais te impactou sobre os anjos do Eufrates? E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos reveladores sobre a Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente.